Você já parou para pensar em como o direito civil de fato te reconhece como um sujeito de direitos? E qual é o momento exato em que você nasce para a lei? Bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Paula Cristine e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os fundamentos do direito civil, em especial a teoria geral das pessoas. Hoje nós vamos mergulhar em 3 pontos cruciais. Primeiro ponto, a diferença entre a capacidade de direito e a capacidade de fato, e o polêmico tema da incapacidade após o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ponto 2, a personalidade jurídica, que é o coração das empresas e associações. E o mais importante, ponto 3, como funciona a desconsideração da personalidade jurídica e por que ela é fundamental para qualquer jurista. Pessoal, esse é um conteúdo obrigatório para estudantes e advogados. Então, se o direito civil é o seu jogo, você gosta muito desse tema, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e pega o seu caderno, que hoje nós vamos conversar bastante. O tema tá maravilhoso. Vamos lá? Olha, antes de começarmos, antes de falar de incapacidade, nós precisamos revisitar uns temas. Primeiro, a capacidade é dividida em 2 tipos: capacidade de direito, ou de gozo, que todos têm ao nascer com vida, e a capacidade de fato, ou exercício, que é a aptidão para praticar atos da vida civil sozinho. Aqui que está a grande mudança. Não sei se vocês estão acompanhando muito bem, ou se já acompanharam como que o Código Civil está mudando esses dias, essas semanas, esses anos. O artigo 3º do Código Civil, após a Lei 13.146 de 2015, sofreu uma limpeza drástica. Somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Guarda isso na sua cabeça. Isso significa que o pródigo, o ébrio habitual e principalmente as pessoas com deficiência intelectual ou mental foram retirados do rol dos absolutamente incapazes. Qual é a consequência disso, Paula? Simples. O ato praticado pelo absolutamente incapaz é nulo de pleno direito. E aqui o artigo 4º ele vai tratar da incapacidade relativa, e é para lá que a maioria desse pessoal migrou. Olha que interessante. Aqui a gente tem a lista do artigo 4º. Olha só como é que ficou. Os menores de 16 e maiores de 18 anos, os adolescentes, ébrios habituais, viciados em tóxicos e pródigos, sem alteração substancial, pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, onde se encaixa a pessoa com deficiência que a necessita de auxílio para exprimir a sua vontade. E qual que é a consequência dessa lista? O ato praticável pelo relativamente incapaz é anulável. A diferença entre nulo e anulável é crucial e pode ser tema da sua prova, como foi da minha prova da faculdade. E pode cair na sua prova da OAB também. Paula, qual que é a diferença de nulo e anulável? Para muitas pessoas é muito simples, mas tem gente que ainda não sabe. A coisa nula, isso você pode ver no direito civil, no direito contratual, onde você vê. A coisa nula é que desde a concepção dela já estava errada. Ela não vai vigorar, ela não vai valer. E a coisa anulável é porque uma vez ela valeu, mas por algum motivo que ou agora fez ela ficar errada, ou veio uma substituição para melhoria, ela ficou anulada. Você tem que guardar isso na sua cabeça, porque se você errar isso em prova e, quem sabe, errar isso em um processo, pode custar a vida da sua nota e a vida do seu cliente. Lógico, não estou dando conselhos jurídicos porque eu ainda não sou formada, mas como uma pessoa que já viu muitas épocas de estágio e muitos processos, saber o que você está fazendo é muito importante, principalmente se tem uma pessoa dependendo ali de você. E aí, a gente parte para a curatela. A curatela hoje ela é vista como uma medida protetiva extraordinária e proporcional, ou seja, ela só atinge os atos estritamente patrimoniais e negociais, nunca os existenciais, como votar, casar ou decidir sobre o próprio corpo. O EPD vai garantir que a incapacidade é a exceção e não a regra. Compreendido quem é o sujeito no direito civil, a pessoa natural, por assim dizer, nós precisamos ver quem mais a lei reconhece como personalidade. E aí é que entra a pessoa jurídica. E é nesse ponto que vai surgir um dos institutos mais utilizados na prática forense. Se você
é estudante de prática forense, você vai saber o que eu estou falando. A desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ver um pouquinho sobre ela? Se a pessoa natural é o indivíduo, isso aí você tem que lembrar. Qual que é a diferença de pessoa natural e pessoa jurídica? A pessoa natural, a gente vai ter um CPF, e a pessoa jurídica tem um CNPJ. Você sabe o que essa sigla significa? Para às vezes uma pessoa leiga, não é tão simples. Mas para você que está dentro do direito, você já deve saber. O CPF é o cadastro de pessoa física e o CNPJ é o cadastro nacional da pessoa jurídica. Tenha isso em mente, que vai te ajudar muito na hora de lembrar para uma prova. Então, se a gente fala que a pessoa natural é o indivíduo, a pessoa jurídica, ou PJ, como a gente chama ela, é a união de pessoas ou bens reconhecida pela lei como sujeito autônomo de direitos e obrigações. E aqui a gente começa a ver o início da existência do PJ. O nascimento do PJ, ele se dá com a inscrição de seu ato constitutivo. E isso a gente vai ver por dois nomes. Pode ser chamado de estatuto ou contrato social. Para você que trabalha com empresa, por exemplo, como um contador, você sabe o que eu estou falando. Um contrato social é um documento bem explícito, vai falar quem são os donos daquela empresa, qual que é o regime que aquela empresa se constitui, se ela é uma sociedade limitada, se ela é ilimitada, se ela é societária, se ela é vamos ver, dependendo do tipo de regime que ela vai atribuir. Mas não vamos entrar muito nesse mérito, porque isso é mais pro lado da contabilidade. Eu vou querer fazer um vídeo mais à frente sobre isso, explicando os diferentes tipos de contratos empresariais e as sociedades dentro da empresa. Vai ser muito bacana, prometo. Então, a gente vê aqui que eles têm dois nomes para se apresentar nesse ato constitutivo, que é o estatuto ou contrato social. No registro competente. Quem que vai ser o registro competente? É o registro civil das pessoas jurídicas ou a junta comercial. Você que mexe com empresa, fica muito atento a esses nomes que eu estou falando para você, porque isso vai te servir muito. Eu sei que você já sabe isso no seu coração. Essa autonomia, ela vai criar um muro de responsabilidade. Ela vai separar o patrimônio da empresa do patrimônio dos sócios. Isso é personalidade jurídica. Paula, qual que é a importância de você separar a empresa do patrimônio dos sócios com o patrimônio da empresa? Inúmera importância. É uma importância gigantesca. Porque imagina dar algum problema judicial ali. A empresa vai à falência, acontece alguma coisa, tem que dividir, tem que tirar um sócio, tem que adicionar um sócio. Não pode acarretar prejuízo para aquele sócio, a não ser se em determinado processo for determinado legalmente que não, realmente aqui o patrimônio do sócio tem que entrar de acordo com o patrimônio da empresa. Mas são casos muito específicos, nem sempre tudo vai se aplicar a todo caso. E é isso que a gente tem que ter muita atenção. Nem todo caso é igual, cada caso tem que ter muito cuidado de ser analisado. Principalmente se a gente não sabe muito bem ainda do que a gente está mexendo. E aí, nós temos um pouquinho de umas divisões de direitos, que é muito importante você saber. Primeiro é o direito público. Aqui, o direito público, a gente trata do interno. O que é o interno? É a União, os estados, o município, e o externo, os países ou as Nações Unidas, a ONU. E aqui também nós temos o direito privado, que são as associações sem fins lucrativos, sociedades com fins lucrativos e fundações, que são patrimônios afetados a um fim. Isso aí a gente encontra em inúmeras pessoas jurídicas. Você vê que a pessoa jurídica não necessariamente é uma associação privada, ela pode ser uma associação pública. Por isso que é muito importante o pessoal da contabilidade estar bem atento a qual que é a união societária dessa empresa, como que é o regime dela, como que os sócios se juntam, como que é o contrato é formado. Eu falei que não ia entrar muito nesse assunto, mas é muito divertido. Mais pra frente a gente entra nesse assunto. E aqui a gente tem que pensar na desconsideração, ou disregard doctrine, que é a exceção da regra do mundo. É a desconsideração, a doutrina da desconsideração, que é a teoria maior que a gente usa na justiça. E aqui a gente tem que ter um foco no artigo 50 do Código Civil, que diz assim:
Quando a PJ é utilizada para fraudar a lei ou lesar terceiros, o juiz pode, excepcionalmente, levantar o véu da empresa e atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Lembra quando eu falei que é importante separar o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios? E tem uma exceção? É disso que eu estou falando. O artigo 50 do Código Civil, ele vai ser bem explícito. Tem situações que é necessário atingir o patrimônio pessoal do sócio, porque senão aquela situação não vai se resolver. Ai, Paula, mas não é injusto? Pode-se pensar que sim, ou pode-se pensar que não, depende de qual lado da moeda você tá. Mas é aquela questão, se todo mundo agir da forma correta, não necessitaria de medidas tão drásticas. Como aquele famoso meme diz, se tem placa, tem história. Então é porque aconteceu alguma coisa que necessitou. E isso pode parecer um pouco duro na visão de quem está sendo aplicada essa pena, mas o legislador ele prevê exatamente isso. Ele prevê que tem certos casos que precisa ter uma consequência maior e mais dura para poder ter certeza que a lei vai ser aplicada da forma correta. Você vê, né? Eu falei que eu não ia discursar muito sobre pessoa jurídica, mas é um tema muito bom e eu quero muito fazer um vídeo só com pessoa jurídica e só com pessoa natural. Vai ser muito bacana. E aqui a gente tem uns requisitos cruciais para a gente poder entender um pouquinho melhor. Vamos pensar assim: o desvio de finalidade. O uso da pessoa jurídica para atingir um fim ou ato ilícito. Por exemplo, abrir a pessoa jurídica só para ocultar bens. Nesses casos, artigo 50 do Código Civil, ele vai entrar a todo vapor, porque o juiz ele vai olhar, a justiça vai olhar isso e falar: opa, por que que você está ocultando bens? O que que você tem a esconder? Tem algo errado. E outra, confusão patrimonial. A ausência de separação clara entre os bens do sócio e da empresa, por exemplo, o sócio paga contas pessoais com caixa da empresa? Não, 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 não. Dentro do direito e da contabilidade já diz que isso é uma coisa que não se deve fazer. Se aqui a gente tem os ativos e os passivos da empresa, nós temos os caixas separados. Os bens do sócio não deveriam se misturar com os bens da empresa. Então, por que que o sócio quer pagar contas pessoais com o caixa da empresa? Não é uma coisa muito boa. Depois pode dar um problemão para você ou para o seu cliente. Tá vendo? E aqui, vamos ver algumas aplicações mais práticas. Esse instituto, ele vai ser fundamental em áreas como o direito do consumidor, direito do trabalho e no direito civil. Mas aqui no direito civil, a regra do artigo 50, ela é bem rígida. Igual eu estava falando, o legislador ele pensou bem na hora de escrever isso daí. A má-fé ou a confusão patrimonial precisa ser provada. Tem alguns casos, vocês vão se lembrar, do Código Civil, que a questão do dano não precisa ser provado. Isso quando a gente fala, por exemplo, em questões de domicílio, na regra geral do domicílio, do condomínio, direito condominial, direito da separação ali das células do prédio. Tem algumas questões, por exemplo, de usufruto, benfeitoria, que você não precisa muito bem provar o dano, mas aqui você precisa, porque são institutos diferentes, cabem no mesmo código, mas são institutos diferentes. Aqui você precisa provar. E aqui nós vimos que a base de todo direito civil, o sujeito, pessoa natural, e a entidade, pessoa jurídica, como podemos chamar essas pessoas diferentes, ela tem que dominar o início da personalidade e as regras da desconsideração. E aqui nós também temos que dominar a essência da lei. Podemos ver aqui um pouquinho dos pontos chaves para fixar esse conteúdo e te dar um pouquinho de dever de casa. Mas juro que você vai entender e vai ficar no seu coração essa matéria. Vamos ver um pouquinho aqui sobre o que a gente aprendeu nessa conversa. Chegamos no fim da nossa conversa. Foi muito bom poder falar sobre tudo isso com você, ter esse tempinho para a gente poder discutir o Código Civil e entrar um pouquinho até na contabilidade. Eu sei que tem um bom tempo que eu não faço conteúdo sobre contabilidade, eu sinto falta disso. Mas aqui no momento é direito civil. Vamos dar uma reduzida. Olha, temos que revisar os 3 pontos que a gente viu e nós não podemos esquecer de forma alguma, que isso vai te ajudar muito. O ponto 1, a incapacidade. Apenas o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Artigo 3º do Código Civil. Muito bem. Ponto 2.
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoas com deficiência são, de via de regra, capazes. A curatela é a exceção e só atinge atos patrimoniais. Ponto 3. Pessoa jurídica. A desconsideração só ocorre mediante prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Artigo 50 do Código Civil. Muito bem. Olha, eu lembrei um ponto aqui muito bacana. Quando a gente fala de curatela, e a gente fala normalmente de uma pessoa que tem é, a propriedade dentro do direito civil de poder exercer os direitos da outra, poder ajudar a outra na vida civil quando ela está incapaz de fazer isso. Incapaz é um ponto relativo de falar, né? Mas quando ela não pode fazer isso, a gente pensa que é para todas as áreas da vida da pessoa, e não é. Um exemplo que eu vi recentemente é no direito eleitoral. Por acaso, se uma pessoa, mesmo que ela esteja ali sob efeito de curatela, ela precisar resolver alguma coisa, principalmente se tratando de biometria ou dados pessoais, ela não pode só mandar o curador dela, não. Ela tem que ir junto com o curador. E por que que a gente pensa isso? Não tem muito a ver com o direito civil, mas ali a gente entende um pouquinho a mais de outra matéria, que é o direito eleitoral. Os dados do eleitor são dados personalíssimos. E o que isso quer dizer? Quando você for no cartório eleitoral querer dar um miguezinho, como a gente fala, e pegar informações de outra pessoa no lugar dela, não pode, tá? Pela lei, você não pode fazer isso. Os dados são personalíssimos, ou seja, só a pessoa dona daqueles dados pode fazer isso. E isso vai infringir o quê? A LGPD. Lembra disso aí na sua cabeça, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é responsável por proteger todos os seus dados, mesmo que esteja fora da mídia. Pessoal, se você chegou até aqui, parabéns! Você conseguiu aguentar uns bons minutos de direito civil na sua cabeça. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses pontos que eu falei hoje, capacidade, curatela ou desconsideração, você mais se sente seguro para conversar sobre? Deixa aqui no seu comentário, eu quero saber o que você acha, quero saber o que você entendeu, o que você não entendeu. Se você gostou desse conteúdo um pouquinho mais aprofundado, eu sei que não tem muito costume de fazer, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito a crescer o canal e deixa o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, por favor, clica no botão, ativa o sininho para não perder as próximas conversas sobre responsabilidade civil, contratos. Vai vir mais vídeos sobre contabilidade. Eu vou fazer mais vídeos sobre direito penal também, direito processual penal, que eu sou apaixonada. Vai vir mais conteúdo. Vamos aproveitar que estamos na época de férias. Vamos praticar conteúdos a todo vapor. E bem, eu sou Paula Cristine. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Bons estudos. Tchau!